Tabata Cruz. Temporada em Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Giancarlo Cruz e estamos começando neste momento o 23º episódio do podcast Perdida pelo Mundo. Antes de começar, não podemos esquecer de agradecer eles que estão desde o início deste projeto conosco. São eles nossos amigos da Farmácia Benetton. Quer saber mais sobre a Farmácia Benetton? Procure aqui na descrição desse episódio que tem o link aonde você poderá acessar o Facebook deles e conhecer um pouco mais. Lembrando que o podcast Perdida pelo Mundo é publicado no Castbox, Spotify, YouTube e até pelo Google Podcasts. Então, partiu o podcast! Estamos aqui com ela, Tabata. Olá! Então, falaremos sobre o que, Tabata? A importância da linguagem aqui, das línguas. Certo. Mas não era português? É, mas aqui não utiliza só o português. Em primeiro lugar, quando vocês forem para Portugal, eu acredito que vocês tenham imaginado que seria o país mais fácil de vocês se encontrarem, né? Afinal de contas, português, Portugal. A gente imaginou que seria uma coisa mais fácil, né? Chegando aqui a gente percebeu que não seria tão fácil assim, porque algumas palavras pra gente significam uma coisa e pra eles outra, mas acabamos dando de cara com algumas outras línguas aqui. Certo, inclusive pra quem não ouviu, eu não lembro quais eram os episódios, se eram os episódios 6, 7, mas nós tivemos 2 episódios onde falamos só sobre coisas que são diferentes do idioma português, tanto do Brasil para Portugal, né? Então ali vimos que tem muita coisa diferente, mesmo sendo português, já tem suas diferenças. Mas sobre outros idiomas, quais os idiomas mais utilizados aí? Aqui eles utilizam muito o inglês, então na escola eles já começam a aprender muito inglês, a se aprofundar mesmo. Então, vou falar como se fosse no Brasil. Até a 4ª série eles têm o inglês e eu acho que o espanhol. Mas no ensino médio eles têm a opção de se aprofundar no inglês, continuar com o inglês, né? Tem também o alemão, o francês, e eles podem escolher. Então, eles podem sair da escola com 3 línguas. Ah, bacana. Então, o inglês não é o único idioma estrangeiro que é aprendido na escola, então? Não, eles têm o francês, o alemão, né? Mas aí você escolhe, quando chega no ensino médio, você escolhe mais uma língua para você aprender. Então você pode se aprofundar mais no inglês ou pode escolher uma outra. Legal, bem interessante. Porque aqui no Brasil mesmo a gente vê que tem... O inglês já é muito mal aprendido na escola, né? Ninguém sai da escola falando inglês com o que se aprende. Mas mesmo assim eu vejo que tem muita gente que daria preferência para aprender um espanhol, só que como a escola só ensina inglês, acaba não havendo nenhum interesse de aprender de verdade aquele inglês, e ainda por cima sai sem perder, acaba cansando dessa vontade de aprender espanhol e não ter oportunidade, né? E aqui eles aprendem tanto na escola que não tem essas escolas de educação de outras línguas, que nem aí no Brasil tem as escolas, né, de inglês, espanhol e tal. Aqui não tem, então eles aprendem muito na escola. Eles falando praticamente fluente, sabe? Certo, acredito que se abrisse uma escola, se esses idiomas são aprendidos de verdade na escola, então esses cursos e idiomas abririam falência, né? Sim, porque eles já falam tão bem na escola, já aprendem tão bem, que eles não precisariam desses cursos. Então, assim, muita gente chega no ensino médio e prefere escolher outro idioma, sabe? Porque já aprendeu tão bem até a 4ª série
aqui no ensino até a quarta, oitava série, né? E quando chega no primeiro ano, decide trocar a língua pra aprender outra e sair com mais uma língua no currículo. Mas assim, o inglês você já chegou a comentar que o inglês é bem utilizado aí, né? Muito utilizado. E os outros idiomas? Você percebe que realmente tem bastante gente falando esses outros idiomas? Olha, tem algumas pessoas de fora, alguns turistas, que chegam falando inglês e aí eu falo que eu não entendo. E eles perguntam espanhol. Se você fala que não entende, eles falam alemão. Se você fala que não entende, sabe? Eles sabem várias línguas. Então, assim, eu percebo que a educação de várias línguas não é só aqui em Portugal. Eu acho que a Europa inteira tem essa noção da importância de outras línguas. E então eu vejo que aqui fala muito espanhol, o alemão e principalmente assim o inglês. O francês também, por ser aqui perto, a gente vê alguns franceses, mas esses franceses falam inglês também, então acaba que o inglês, na verdade, sendo a língua principal. Certo. Apesar que o francês, eu sei que eles dizem que é um povo um pouquinho orgulhoso, né? Eles, tipo, se você pisar na França, eles vão querer que você fale francês. Eles não vão querer falar em inglês com você. Você chega a ouvir alguma coisa do tipo por aí? Não, aqui não. O que me dizem disso é, tipo, quem fala inglês. Dizem que quem fala inglês, né, tipo lá na Inglaterra ou Estados Unidos, se você for pra lá, eles acham que você tem que falar inglês. Porque o mundo inteiro tem que falar inglês, então se você for pra lá, você tem que falar a língua deles. Eles não querem aprender outra língua. Certo, apesar que realmente se parar pra pensar, nós brasileiros somos assim, né? Que é o português no mundo, né? Ainda mais o português do Brasil. E o brasileiro tem disso, né? A pessoa pisou aqui, tem que saber falar português, pô. Veio de fora? Sim, e eu fiquei sabendo que tem um país, eu não sei qual, que colocou português na grade escolar. Então, acho que a nossa língua tá começando a circular pelo mundo. E eu espero que daqui pra frente seja melhor pra comunicação, né? Dos portugueses ou dos brasileiros que não saibam falar. Que a gente percebe até entrando em... quando pega um aplicativo, vários sites, né? Tem vários idiomas e português... Quando é um site que tem só 3, 4 idiomas, português não é um deles normalmente, né? Português não é realmente... Apesar de ser um idioma que é bem conhecido no mundo por dizerem que é o idioma mais difícil, percebo que os aplicativos, essas coisas, traduzem primeiro para outros idiomas, por último para português. Você acha que isso daí vai começar a mudar, então? Então, eu acho que provavelmente sim, porque se um país, né, já começou a colocar na grade, eu espero que outros também comecem a colocar, que a gente possa, né, começar a ter mais visibilidade. Pelo mundo, assim, sabe? Porque eu não sei como a nossa língua não é apresentada para os outros países, parece meio que a gente tem que aprender, né? A se comunicar, senão a gente não tem essa visibilidade nos outros países, então eu acho que, eu espero que melhore. Ou pelo menos que possamos melhorar nossa educação aqui para aprender outro idioma e conseguir se comunicar melhor, né? Nossa, com certeza, se isso acontecesse, ia ser maravilhoso, porque você não tem noção da falta que o inglês faz aqui para os trabalhos em si, sabe? Tipo, para você trabalhar de garçom num restaurante, você tem que ter o português e o inglês de garçom, tipo, coisa básica. Eu mesmo, no meu trabalho, eu não preciso do inglês, tipo, não é uma coisa obrigatória, mas eu sinto falta porque vem muito em inglês falar comigo. E eu só sei o básico do básico, sabe, que eu aprendi na escola.
E às vezes eu não consigo, às vezes até consigo entender, mas eu não consigo falar com eles. Então eu acho que a necessidade que a gente tem para trabalhar é complicado. A gente precisa mesmo que o nosso país melhore o ensino de linguagens. Sim, mesmo porque é mais fácil a gente mudar o nosso interno do que esperar que o mundo comece a aceitar melhor o português, né? Sim, e assim, se a gente acha que eles têm que ir para o nosso país e aprender a falar o português, nós também temos que aprender a falar o inglês para poder ir para o país deles, então, né? Se pensar assim, um deveria aprender a língua do outro. Então, já que praticamente todos os países falam inglês, nada melhor o nosso país também começar a melhorar o ensino para que nós também possamos ter, né, tipo, conseguir conversar quando for para outro país. Tipo, se você vem para cá, você vai encontrar gente de todos os outros países. Então, se você sabe o inglês, você consegue se comunicar. E a gente precisa. O interessante é isso, né? Quando o cara pisa aqui no Brasil, nós temos esse costume de achar que o cara tem que aprender, tem que saber o português. Afinal de contas, ele está aqui, ele tem que se adaptar ao nosso. Só que quando se formos ver aí se formos conversar aí com as pessoas têm o costume, elas querem viajar para o exterior. Algumas até já viajaram, mas não procuram aprender outro idioma. Não procura aprender o outro idioma pra sair do país. Acha que quando chegar no outro país alguém vai estar falando português pra falar com eles. Sim, e eu acho assim, uma coisa que nosso país tem de errado, a gente aprende o básico do básico do básico na escola, certo? E quem quer aprender tem que fazer o curso, né? Uhum. Entrar pra uma escola de línguas. E essa escola de línguas normalmente é cara. E muitas pessoas no Brasil, infelizmente, não têm a condição para isso. Então acaba que não aprende e não tem a oportunidade de viver fora. E o que é extremamente estranho é existir a exigência do Ministério de que tenha o idioma na escola, mas não existia a preocupação de que realmente o aluno saia falando esse outro idioma, né? Então a carga horária ela é exigida, mas apenas como um protocolo. É apenas uma parte burocrática. A carga horária é exigida, mas o conteúdo não. A gente acaba aprendendo praticamente a mesma coisa todos os anos. Quem nunca aprendeu o verbo to be? Todos os anos da minha vida na escola eu aprendi o verbo to be. Tipo, a gente não passava disso. Muitas vezes aprende errado. E se perguntar pro professor de inglês na escola do ensino público, muitos deles não sabem falar inglês. Estão lá dando aula de inglês, né? Por isso que só aprendemos o verbo to be, né? Que é o que a gente copia do livro. A gente copia do livro, né? O verbo to be é uma tabela que já vem pronta. E aí a gente só copia. Agora, assim, pelo que você percebe assim, dos portugueses, fora o inglês, qual é o idioma que eles dão preferência para aprender? Você percebe algum idioma que seja como terceiro idioma para eles? Fora o inglês, né? Eu percebo que o espanhol muitos sabem e até um pouquinho de francês. E você chegou a aprender já uma palavrinha ou outra de algum outro idioma que não seja o inglês? Então, o espanhol eu tô aprendendo um pouquinho por vontade própria. Eu não fico muito perguntando para as pessoas e nada. Mas assim, eu por vontade própria mesmo, eu escuto muita música em espanhol e tal. E eu acabo aprendendo algumas coisinhas. Mas o inglês aqui a gente, pelo menos o Evandro mais, ele tem mais vontade de aprender a linguagem. Ele conversa muito com os portugueses aqui, sabe? Ele pergunta como que ficaria a frase e tudo. Então
A gente tá aprendendo. Acho que se a gente morasse aqui, a gente aprenderia rápido. O interessante é ir pra Portugal pra aprender inglês, né? Ir pra Portugal pra aprender espanhol. Seriam coisas que não é não é do idioma daí, né? Então, do mesmo jeito que vocês aprendem aí, vocês poderiam aprender aqui. Bastava que aqui tivessem mais pessoas falando esses idiomas. É porque assim, eu acho que aí no Brasil, a gente não precisa saber o inglês para arranjar um trabalho disso, digo, comum. Tipo, garçom, ele sabe o português. Você trabalha em loja, você tem que aprender o português. Você trabalha, é professora, você fala português, é guarda-vidas, você fala português. Então, tipo, a gente não tem essa vontade de aprender. E aqui, como para todos esses empregos a gente precisa do inglês, a gente meio que se força a aprender. E agora até lembrei de uma situação onde eu trabalhava, né, dava aula de curso profissionalizante, curso de informática, e de repente aqui em Itanhaém chegaram uns gringos na escola que eles estavam tentando se comunicar com alguém na cidade e eles não conseguiam se comunicar com ninguém. E daí eles viram que ali era uma escola de idiomas. E eles entraram lá pra ver se alguém conseguia ajudar eles. Porque Sim. Eles não encontravam ninguém pra se comunicar. O mais interessante, que na escola de idiomas também ninguém falava inglês. Oxi, mas como assim? Mas... A professora de inglês que estava ali naquele momento ensinava para crianças, mas não sabia falar inglês fluente. Daí... Nossa, interessante. As pessoas que trabalhavam na escola, ninguém falava inglês. E eu que acabei dando uma assistência, levando eles até uma loja que eles queriam ser atendidos. Tentei fazer um link entre eles e o atendente, mas de qualquer forma eu também não falo nada em inglês e eu acabei sendo o que melhor conseguia ajudar, mesmo tendo uma professora ali que dava curso pago pra criança. Não, você fala o inglês. Você só não dá aula de inglês, assim, tipo... Eu sou muito ruim em inglês. Se te contratarem como professor, você ensinaria, mas... Não é uma coisa que você pratique, que você... Então, mas aí que tá o interessante. Tipo... Eu, com meu inglês, que é muito ruim, muito fraco, que sei muito pouco, ainda assim, poderia ser que eu fosse dar aula de inglês em uma escola de idiomas aqui no Brasil, porque tem muitas escolas que não exigem realmente uma fluência. Tipo, sabe inglês? Sei. Então joga lá e coloca pra dar aula. E daí sai os alunos falando... É meio vergonhoso pra gente ter isso, né? Tipo, os caras de outro país foram lá pra tentar se comunicar e ninguém saber. Imagina a cabeça deles, como é que saiu de dentro da empresa, né? Tipo, os brasileiros não sabem de nada. Exatamente. E até no mercado de TI aqui também eu percebo isso, que TI nas programações, tudo, os sistemas eles são basicamente em inglês. O cara consegue aprender várias linguagens diferentes, aprende algumas palavras em inglês, mas o cara não sabe inglês necessariamente. Então chegam as empresas estrangeiras aqui, chegam os gringos aqui querendo contratar para fazer home office e tal, né, do pessoal de TI, e daí o cara não consegue preencher a vaga porque ele não sabe inglês, mesmo conhecendo aquele inglês técnico ali, ele não buscou aprender o inglês de verdade. Coisa que é interessante também, né, que a gente tá falando, né, é a questão de que tem que buscar uma informação que você teve durante anos e anos na escola. Uhum. Então, sabe inglês? Sei, aquele lá que eu aprendi na escola. Então vai lá e aprende a fazer programação e tudo, mas aí na hora de ser contratado não serve. As pessoas perguntam pra mim aqui, você nunca teve inglês? Tipo, eu já fiz vários cursos de inglês.
É até vergonhoso dizer isso, mas eu já tive vários cursos de inglês. Eu fiz até o Kids, que era tipo quando eu era bem criancinha. E o que eu aprendia era, a professora colocava um vídeo da Disney, do Mickey, do Donald e tal. Magic English! Exatamente, eu tinha que ficar repetindo. Beleza. Só que depois que acabou o curso, eu nunca mais aprendi nada. E aí, quando eu fui fazer outro, eu tive que, tipo, recomeçar do zero. E acabou que eu cansei do curso, porque eu tinha que ficar repetindo. E, assim, como não tinha conversa, né? Eu acabava esquecendo depois de uma semana. Então... eu não sei. Eu não conseguia aprender. Eu não sei se foi uma má vontade minha ou se... é assim mesmo aí no Brasil, se é costume dos professores só ficar repetindo e não ter esse negócio de conversar. E não sei, eu não senti vontade de continuar. Inclusive isso serve de alerta aí para o pessoal que de repente está buscando um curso de inglês. Pô, legal, busca o curso, o que a gente aprende na escola não é válido. Realmente não é. Esperemos que um dia melhore esse ensino de idiomas na escola. Mas na hora de buscar um curso de inglês, por experiência própria, já dei aula em escolas que tinham cursos de idiomas. Busquem escolas que não fiquem no mais do mesmo. Essa questão do repetir é muito comum. Então não adianta você pagar um curso e ficar fazendo praticamente um Duolingo, porque temos aplicativos, né? Temos o Duolingo que ensina inglês dessa forma. Se funcionar, beleza. Sim, o Evandro mesmo tá aprendendo inglês com o Duolingo aqui. Então, se funcionar legal, beleza, funcionou, mas quando você busca uma escola de idiomas, você não quer uma escola que simplesmente fique te repetindo igual o Duolingo. Sim, e fica maçante, fica cansativo, principalmente quando você é criança. Você acha a aula cansativa e acaba não querendo ir no mais. Então, eu acho que para criança tinha que ser uma coisa mais... conversar mesmo, sabe? E ensinando as palavrinhas e brincadeiras e tudo. Eu acho que teria mais incentivo e as crianças gostariam mais. E o interessante, né, que criança tem uma facilidade de aprendizado. É um momento da vida que elas estão aprendendo muitas coisas, muito fácil, né? Então seria muito mais fácil Sim. aprender conversando do que repetindo o que um vídeo diz. Isso. E eu acho que o Brasil tem que repensar nas suas aulas. Porra, e como tem. Você chegou a perguntar aí pro pessoal como que funcionam as aulas de outros idiomas dentro da escola aí, não? Não, eu não cheguei a perguntar. Mas, tipo, hoje eu tava numa praia que teve um grupo, tipo uma escola. E eles foram bem pra minha praia mesmo. E tipo assim, todos eles falavam português. Só que durante a aula deles, né, que eles estavam tendo na praia, eles só podiam falar inglês, um com o outro. E os professores também, só falavam em inglês. Aí a gente percebe o que funciona, né? Porque a criança se força, né, a aprender. Se for em português, não vamos nos comunicar, né? Tipo, o menininho começou a sangrar o nariz e aí foi pedir ajuda pra mim. Eu comecei a fazer pergunta pra ele e como ele tinha que me responder em português, ele não me respondia. A professora que começou a me responder. Nossa, então eles seguem a linha mesmo, seguem a risca Segue. a aula. Então tá, E era criança de tipo terceiro ano, segundo ano. Que é a melhor fase pra se aprender alguma coisa nova mesmo. Sim. Aqui, para arranjar emprego, você tem que aprender o inglês. Basicamente, o inglês. Aqui o inglês normalmente é um diferencial. Aqui eu não digo que seja uma coisa obrigatória.
Alguns empregos, sim, claro. Tipo, garçom é praticamente obrigatório. Mas, tipo, tem alguns empregos que não são. Só que você sente falta. Tipo, o meu emprego não é, mas você sente falta do inglês. Porque tem muito turista. Outra coisa que eu acho interessante é que aqui eu acho que é mais fácil você encontrar pessoas que tenham faculdade, tenham ensino superior completo, do que pessoas que falam outro idioma. Então, É verdade. É verdade. uma coisa que exige muito mais tempo, mais exposição, né? Que é fazer uma faculdade. E mesmo assim o cara sai sem saber outro idioma, sem saber o inglês. Sim, é verdade. Aqui é o contrário. Aqui você aprende muitos idiomas. Você vê muita gente com cursos. Tipo assim, eu tenho educação física. As pessoas preferem fazer um curso de natação ou um curso de treinamento, sabe? Uhum. Cursos específicos do que uma faculdade. A área de TI tá assim aqui também. Por causa que são coisas que se atualizam muito fácil. Sim, e outra, se você tem ensino superior, você tem que receber um pouquinho mais do que quem tem curso. Então as pessoas preferem dar emprego para quem tem curso do que para quem tem ensino superior. É tudo questão de adaptação, né? Cada país vai se adaptando de um jeito e a gente tem que estar preparado para, se vamos para outro país, saber como que é a preferência daqueles lá. Chegar aí com uma faculdade, então, não seria o negócio. Seria o negócio chegar com cursos que sejam aproveitáveis aí. A melhor coisa é você fazer o curso aqui, porque muitas vezes a equivalência sai mais caro do que o próprio curso. Então, é uma boa você fazer o curso aqui. Legal. Só pra fechar, você percebe algum curso que esteja em alta aí, que você acha que seja uma tendência, que de repente percebe uma diferença daqui, não? Bom, aqui quase todas as pessoas falam do curso de educação física para dar aula de natação, hidroginástica, treinamento personalizado, né? Tipo funcional. E eles dizem que aqui tá virando tipo moda, sabe? Essas aulas. É a bola da vez. Sim. Então esses são os cursos da vez. Uhum. Mas, claro, tem outros cursos em outras áreas. Mas o que todo mundo mesmo diz é esse. Tipo, quando eu falo que eu tenho educação física, as pessoas já abrem o olho e falam: meu Deus, nossa, faz equivalência, faz um curso, começa a dar aula. Porque o que tá chamando atenção aqui esses tempos é exercício físico. Certo. Tem problema de obesidade com as pessoas? Olha, eu não sei se é problema com obesidade, porque eu não vejo muita gente obesa aqui. Mas o que eu vejo é, tipo, eles têm muita qualidade de vida, sabe? Eles se cuidam. Tipo, eles comem bem aqui. Comem bastante fruta. Tipo, você tá na praia, as pessoas estão comendo melancia, pêssego, maçã, sabe? Eles não estão comendo salgadinho. Aqui o pessoal se cuida. Então acho que por conta disso, eles estão correndo mais atrás do exercício físico pra manter a qualidade de vida. Mesmo com os doces matinais, ainda tem. Sim, mesmo com os doces matinais. Sim, eu não sei se em casa eles comem doce de manhã. Eu sei que, tipo, em padarias, mercados, eles têm muito doce de manhã. Mas em casa eu não sei como é que eles, né, fazem. Mas eu sei que, assim, na praia, na rua, eles sempre carregam, tipo, tigelinha de fruta, de cereja, de ameixa, sabe? Legal, um costume interessante. Aqui, quando a pessoa anda com um potinho com fruta, alguma coisa assim, ou a pessoa tá em algum tipo de dieta, ou a pessoa é diabética. Aqui, claro, tem os docinhos, tipo bola de Berlim na praia. E vende bem. Mas você vê que eles tentam manter a qualidade a saúde, sabe? Então eu acho que por conta disso eles estão mais à procura do exercício físico. E não, eu acho que agora, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas por agora os cursos de educação física estão sendo uma boa.
Despedida. Comecem a procurar mais cursos de línguas. Quem deseja vir pra cá e deseja ter um futuro fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, vamos rezar pro nosso país evoluir mais um pouquinho. E é isso. Que eu espero que tenha sido um podcast bem aproveitado para as pessoas curtirem aí o que a gente tem aprendido aqui nesse país. Então por hoje é isso, pessoal. Lembrando que você pode entrar em contato com o podcast Perdida pelo Mundo através do WhatsApp 13 99687 6851. Até a semana que vem e valeu! Edição Gilcarlo Cruz. Supervisão Milena Pupo.